Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra do Senhor. A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tomemos o Evangelho para este 11º domingo do tempo comum. Marcos, capítulo 4, versos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus neste ano através do evangelista Marcos. Todos os evangelistas dão-nos um panorama de como foi, da parte de Jesus e das iniciativas primeiras de Jesus, o seu ministério, e de como a forma com que Jesus atuava nem sempre era bem acolhido e aceito por parte do povo. Aqui a gente já começa a ver tensionar esta relação dos ouvintes com o Senhor que ensina. A primazia do ensino sobre os milagres, os prodígios, os sinais que Jesus realizava, isso é visível em todos os evangelistas. Jesus prefere o ensino, mas a multidão tem dificuldade com o ensino e prefere buscar milagres, prodígios, sinais extraordinários. Esta vai ser, inclusive, a questão polêmica no desfecho do ministério de Jesus, no enfrentamento em Jerusalém com as autoridades dos judeus. Que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? É o desejo de transformar Jesus num milagreiro. Jesus, aqui neste capítulo 4, fala do reino. O texto de hoje fala que Jesus anunciava a palavra. Que palavra Jesus anunciava? A palavra é, por excelência, o conteúdo da mensagem de Deus para a nossa vida e a nossa salvação. A palavra que Jesus anuncia é seguramente a pessoa dele e o reino que a pessoa dele, a chegada neste mundo, inaugura. Isto é a palavra. Jesus é a palavra e o reino, concretamente assentado em suas palavras e ações, é o anúncio, é a centralidade do anúncio.
Nós vimos Jesus falar que o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Vai dormir, acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. O homem faz seu trabalho, empenha-se, dedica-se, mas ele não sabe como virá o resultado. Isso é um mistério que não pertence a ele. Faz sua parte, a semeadura, mas o resultado não está sob o controle dele. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Essa força da terra que alimenta a planta e que desemboca num fruto maduro, numa espiga cheia de fruto, essa força invisível da terra é esta a comparação do texto. Isso representa a força invisível do reino de Deus, do reino dos céus, que Jesus veio realizar. Este reino não se opera por força humana, não se opera pelo controle humano do padre, do bispo, do papa, do cristão no mundo, querendo ter o domínio de todas as coisas, não. Nós fazemos a nossa parte, mas o operar do reino é obra misteriosa que acontece invisível à nossa pretensão de poder e de controle das coisas. Faço minha parte, Deus faz todas as outras. O dinamismo do reino não depende de nós. É obra e mistério do amor vivificante de Deus. A semente possui uma força, a fecundidade da terra possui uma força. O trabalho oneroso e dedicado do homem que espalha possui uma força. O mistério da criação e da redenção possuem uma força. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Aqui agora, Jesus já sinaliza para a etapa próxima qual é a finalidade do reino e em que desembocará a atividade do reino de Deus que ele espalha. Haverá uma colheita. No Antigo Testamento, a colheita é tida como imagem do juízo, do julgamento, da escatologia final. A colheita chegou. A confiança move o homem e move a igreja até a colheita final, mas a colheita é obra por excelência de Deus. Aqui nesse texto, o homem que semeia é o homem que colhe, mas no juízo o homem será a colheita. Nós seremos exatamente o fruto colhido. O reino de Deus, no versículo 31, apresenta assim: é como um grão de mostarda. Mas Jesus mesmo pergunta: que parábola usaremos para representá-lo? Com que mais podemos comparar o reino de Deus? E ele pega uma imagem delicada. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce, se torna maior e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. No Antigo Testamento há muitas imagens da árvore grandona, do cedro, da primeira leitura desse domingo do profeta Ezequiel, um cedro gigante, em que o homem se apoia por sua sombra, alimenta-se com seus frutos, mas todas as aves do céu abrigam lá. Esta árvore não é só para o homem. Aqui também a mostarda, a menor de todas as sementes, cresce, se torna grande, o homem se alimenta com a mostarda,
mas ela serve de abrigo e sombra para as aves, para os pássaros do céu. Imagem da realidade futura que será a igreja. A igreja será lugar de abrigo e de sombra, alimento e sustento para o mundo, para todos os povos e nações. Os pássaros do céu aqui representam todas as nações, todos os povos, todas as línguas, raças, tribos que acolherão a mensagem do Evangelho que a igreja espalhará, anunciando o reino dos céus. Colheita e sombra, imagem do reino definitivo de Deus. Santo Inácio diz assim: faça as coisas como se tudo dependesse de você, mas tenha sempre em mente que tudo depende de Deus. Você faz a sua parte, mas Ele, o Senhor, pode garantir o fim bom de tudo. Duas sementes, duas parábolas. A imagem das sementes se aplicam ao mistério do reino de Deus, escondido e revelado só aos discípulos. Durante o ministério de Jesus, que prepara, lança e funda o reino de Deus que chegou, mas prepara os discípulos para serem a igreja que trabalhará e operará o dinamismo do reino pelo mundo. Precisamos olhar para a realidade da igreja e do mundo e ouvir o profeta Joel que diz: lançai a foice, a messe está madura, multidões, multidões no vale da decisão, o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão, no vale do debulhar das espigas de trigo. Irmã, irmão, a igreja vive uma missão de espalhar as sementes do reino, mas é responsabilidade dela também sempre a colheita, em vista de fazer essas sementes brotarem de novo, serem semeadas de novo. Cada jovem, cada rapaz e moça que casa-se pelo sacramento do matrimônio, o vínculo gera filhos que traz para o batismo, que são conduzidos ao sacramento da crisma, da Eucaristia, e esses meninos crescem e viram rapazes e moças que também casam. A igreja opera esta semeadura permanente, alimenta permanentemente essa plantação com a pregação da palavra e com os divinos sacramentos. É papel da igreja cuidar dessa plantação, mas é papel da igreja unicamente conduzir-nos todos ao Senhor da messe. A semente de mostarda menor que se torna maior, assim somos todos nós, cada um de nós. Não pelo poder do semeador ou pelo poder da semente, mas pelo mistério que age na pequenez. Nós somos a plantação de Deus, mas também nós precisamos ser os semeadores de Deus. Ao mesmo tempo, nós podemos ser os semeadores, a semente, a terra. Valem muitas imagens que enriquecem a nossa compreensão e a nossa disponibilidade interior para o anúncio do Evangelho. Existe uma força invisível do reino, uma força irresistível, uma força incontrolável, indomável, que vai diminuindo as fronteiras do reino do mal, as fronteiras do reino do demônio. O reino de Deus se alastra. Que esta força secreta que age por meio das ações e dos ensinamentos de Jesus, age também por meio das ações e dos ensinamentos da Santa Igreja, faça você crescer, brotar e dar frutos, porque o tempo da colheita está próximo. Tenha um domingo abençoado, seja uma plantação abençoada de Deus, seja semente boa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.